calçados antigamente eram sandálias. Então, as poeiras, as ruas não eram asfaltadas. Então, entrava-se muito pó. Você chegava na casa de alguém, seu pé provavelmente estava cheio ali de pó, estava sujo. Havia uma prática, então, de se lavar os pés para que você pudesse entrar na casa e não trazer a sujeira de fora para dentro. E o hóspede que recebia a pessoa, ele tinha um escravo ou alguém, um filho, uma filha, alguém mais humilde, alguém mais simples, que levava a bacia, levava o pano e se abaixava para lavar o pé daquele que chegava. Então esse lava-pés, ele aponta para a hospitalidade. A primeira coisa que nós podemos observar então, é que o lava-pés, ele era um ato de hospitalidade. E nós hoje precisamos continuar, não apenas com lava-pés, mas sendo hospitaleiros. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 9, Pedro nos lembra sobre isso. Ele diz assim, vamos juntos? Sede hospitaleiros. Eu sei que talvez você, hoje, devido à sociedade que nós vivemos, muitas pessoas têm medo de receber pessoas na sua casa. Depois da Covid, então, tem gente que se trancou e quase não sai mais de casa. Mas, quando nós se convertemos, aprendemos que o Senhor nos criou para vivermos em comunidade. Você não é uma ilha para viver isolado. Nós temos que ter amigos, fazer amizades, ter amigos. E quando nós nos convertemos, nós somos inseridos numa comunidade de fé e temos um pai comum, somos adotados em Cristo Jesus e temos uma comunidade de irmãos e irmãs. E precisamos nos relacionar uns com os outros. Nós não podemos nos isolar. Pessoas que se isolam, que vivem solitariamente, chegam numa fase da vida, elas vão sofrer. Há um estudo que eu já comentei aqui algumas vezes, feito pela Universidade de Harvard, que fez um estudo de mais de 70 anos, e que apontou que aqueles indivíduos que criaram amizades, que criaram relacionamentos, eles viveram pelo menos 15 anos a mais do que aqueles que não tinham amigos, que não se relacionavam. Então desenvolva amizades, seja hospitaleiro, abra sua casa, receba pessoas no seu lar, divida um prato de comida, divida um pedaço de pão, chama o seu irmão, sua irmã para tomar um café. Mas pastor, eu não sei o que conversar. Infelizmente as pessoas estão ficando cada vez mais fechadas, não sabem nem mais se relacionar, trocar figurinhas, trocar ideias. Precisamos voltar com essa prática da hospitalidade. Até na igreja mesmo. Quantas vezes nós vemos pessoas que entram na igreja e saem da igreja sem ninguém falar com ele ou com ela? Graças a Deus que aqui não acontece isso. Amém? Não deveria. Você que é membro desta igreja, você que é da família dessa fé, quando alguém novo chega aqui, ela precisa ser recebida. E quem vai receber é o pastor? Eu gostaria de poder abraçar todo mundo que chega, mas chegou no momento que eu não consigo mais. Então cada membro desta igreja precisa entender o seu papel de hospitaleiro. Lavar os pés uns dos outros significa hospedar, significa receber. Então quando alguém entrar aqui neste lugar, ela não saia da mesma forma, mas que ela seja abraçada, acolhida, amada, porque o mundo lá fora é um mundo individualista. Lá fora as amizades são interesseiras. Lá fora as pessoas querem apenas tirar proveito umas das outras. O que vale realmente é só ganhar. Elas não têm desfrutado da amizade verdadeira. Infelizmente, como nós estamos inseridos nesse cosmo, nessa sociedade, e muito dela se replica dentro da igreja, mas nós não podemos replicar esse sistema maléfico, esse sistema vil que a sociedade tem empregado, porque nós somos nova criatura em Cristo Jesus, temos novos princípios.
Não podemos seguir esse isolamento. Nós precisamos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, conhecer a nossa comunidade, conhecer os nossos irmãos. Olha para a pessoa que está perto de você. Chacoalha quem você não conhece aí perto de você. Chacoalha, isso. Ó. Olha, veja aí como é bom termos um momento de afeto, de conhecimento. Olha nos olhos dessa pessoa que nos visita hoje. Ei, o mundo lá fora não faz isso. Você entra no metrô, as pessoas estão grudadas na tela. Você entra no ônibus, as pessoas estão grudadas na tela. Você está no supermercado, as pessoas estão grudadas na tela. A única amizade que elas fazem é virtual. E acha que isso é amizade. Não, amizade é isso que nós temos um com o outro. Aqui, ó, belisca aí bem forte a pessoa que está ao seu lado. Vê, olha aí. Olha que coisa boa. É ou não é? É ou não é? Precisamos ser hospitaleiros, precisamos romper com esse sistema mau que tem isolado as pessoas, deixado as pessoas jogadas ao vento, jogado de lado. Que em nome de Jesus sejamos hospitaleiros. O primeiro princípio que nós podemos aprender aqui nesse lava-pés é entender que nós devemos praticar a hospitalidade. E o que surpreende aqui nesse texto, que como eu disse, que era uma prática na qual, ou era uma pessoa, um escravo, um membro daquela família, aquela família possuía, era um escravo que iria lavar os pés, ou uma pessoa mais humilde, uma criança, um filho, uma filha, mas nunca o convidado de honra, nunca pessoas de autoridade dentro da casa, deixaria a sua posição para pegar a bacia e pegar o pano. Mas Jesus aqui, ele inverte. O que surpreende para nós nesse texto, é que nós vemos aquele que era o convidado de honra, a pessoa mais ilustre da casa, ele vai deixar a sua roupa e vai colocar o seu avental e vai se dobrar de joelhos para lavar os pés dos seus discípulos. Então, talvez aqui esteja a principal lição. Ele, o Senhor, a quem dedicamos toda a honra, demonstrou que a sua posição não era por força ou violência, mas por amor e serviço. A posição de Jesus não foi conquistada na força do braço, mas pelo amor que ele demonstrou aos seus discípulos e à humanidade. Veja como começa esse texto, João capítulo 13. Ele aponta para isso. Ele diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, vamos juntos? Amou-os até ao fim. Verso número 4, ele diz: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomou uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Aquilo que você faz não define quem você é. A sua carreira e trabalho não define quem você é. Não define. Jesus é Senhor, mesmo com um pano e com uma bacia na mão. Jesus é Senhor, mesmo fazendo a obra, a tarefa mais simples, mais humilde que poderia ter naquele momento dentro daquela casa. Como a obra do Senhor carece de pessoas que estejam dispostas a servir e realizar as pequenas tarefas que são tão necessárias para a edificação da igreja. Como temos dificuldades hoje, precisamos contratar um pastor auxiliar, precisamos contratar pessoas para estar trabalhando na igreja, mas quando nós começamos a conversar com muitas dessas pessoas que têm demonstrado interesse de estar trabalhando conosco, algumas falam assim: não, mas eu quero pregar, eu quero estar na posição de honra, quero estar ali na frente, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Mas o trabalho necessário, muitas vezes aquele trabalho mais humilde, de estar nos hospitais, estar nas visitações, estar no cuidado, na administração. Irmãos, nós estamos com uma lâmpada aqui que já faz 3 meses que está queimada.
Temos uma lâmpada ali que já faz mais de um mês, está queimada. Temos uma lâmpada da frente que está fazendo um aniversário, está queimado. Nós não temos um eletricista aqui que possa trocar a lâmpada. Tem trabalhos tão essenciais. O irmão hoje apontou para mim, pastor, mas como que esse vidro está sujo? Tantas coisas que precisam ser feitas e que muitas vezes nós não temos pessoas que estão dispostas a trabalhar, dispostas a fazer o trabalho mais simples, porque ninguém está vendo. Ninguém está vendo trocando a lâmpada, ninguém está vendo limpando o carpete. Como a obra do Senhor carece de homens e mulheres que estão dispostas a pegar a toalha, pegar a bacia e fazer os trabalhos mais humildes. Quantos de vocês conheceram uma diaconisa que passou por aqui chamada Maria de Sá? Quantos? Maria Sá, né? Ela não gostava de chamar de Maria de Sá, não. Era Maria Sá. Maria Sá se converteu aqui. Se tornou uma diaconisa, uma serva do Senhor Jesus. E ela sempre contava uma situação que traumatizou ela. Ela dizia, pastor, uma vez fui ajudar no batismo. E ali, quando houve o batismo, molhou, e eu fui chamar um diácono e pedir, irmão, dá para você pegar o rodo e um pano para secar ali, lá atrás, que tinha molhado. E esse diácono virou para mim e disse, pastor, ele virou e disse, eu sou o diácono. Não vou pegar o rodo e pano, não. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus, é esse mesmo que nós acabamos de ler, que se colocou numa posição de escravo, mais humilde da casa, e pegou a toalha, e pegou o pano, pegou a bacia, e pegou o pano para limpar os pés dos discípulos. Aquilo que você faz não define quem você é. Aquilo que você faz, o seu cargo, a sua função, eu sou juiz, eu sou advogado, isso não define, porque somos carnais, somos mortais, aqui debaixo do sol, daqui a pouco vamos estar todos juntos ali, na sepultura. Silvio Santos faleceu, Pastor Shore faleceu, grandes homens que estiveram entre nós, estão no mesmo lugar que muitos de nós vamos, porque esta carne vai virar pó e vai voltar para o pó. Naquilo que você faz, a sua faculdade, a sua cultura, a sua cor de pele, a sua riqueza ou a falta dela, não define quem você é, não define a sua identidade. A sua identidade está definida em quem você está, porque se você não estiver em Cristo Jesus, você pode ter andado no melhor Rolls Royce, no melhor carro, morado na melhor mansão, no melhor bairro desse país, mas se você não estiver na posição em Cristo Jesus, você vai passar a sua eternidade no pior lugar de dor, de sofrimento. Se você não estiver em Cristo, a sua identidade não significa aquilo que você diz e acha que é, não significa nada. É como aquele homem que se regalava, estava curtindo a vida, e que na frente da sua casa havia um mendigo, um pobre, que desejava comer das migalhas que caía da sua mesa. Mas um dia, os dois morreram, e aquele rico foi levado para o Hades, pobre para o seio de Abraão. Um desfrutando das bênçãos daquele local, o outro desfrutando do lugar de dor e de sofrimento, porque aquilo que você é não é definido pelo seu grau de estudo ou pelo trabalho que você exerce, mas pela posição que você está em Cristo Jesus. Porque quando você está em Cristo Jesus, nova criatura é. E as coisas velhas passaram para trás, e eis que tudo se faz novo, e Jesus está conduzindo para um lugar muito diferente, um lugar na qual não haverá dor, não haverá sofrimento, um lugar na qual as ruas são de ouro. Aqui muitos correm atrás dessa prata, desse metal,
lá nos céus, aqueles que estão em Cristo Jesus, por mais que talvez nunca tenham levado, nunca tenham tocado numa barra de ouro, lá nos céus, vai andar em ruas de ouro. A sua posição, então, não define, não é definida pelo seu grau de estudo, pelo cargo que você exerce. Então, quando nós olhamos aqui, em primeiro lugar, a prática que devemos fazer não é apenas dar um banho ou molhar os pés dos nossos irmãos, mas nos despir de nossa estima, de nossa posição, que possamos achar que temos acima de alguém. Mateus capítulo 20, verso 25, Jesus fala sobre isso, ele diz, Jesus chamando-os disse, sabei que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não, vamos juntos? Não é assim entre... E quem quiser ser entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem que não veio, preste atenção, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O problema talvez esteja que às vezes sentimos, a pessoa se sente melhor quando começa a se comparar com outro ser humano. Talvez algumas pessoas começam a olhar para o lado e achar porque tem uma vestimenta melhor, porque tem um celular melhor, porque tem um carro melhor, e as propagandas estão dizendo, no mundo está dizendo que você precisa disso para se sentir melhor. O mundo tem marcado pessoas, dito que pessoas são melhores com as outras, pelo simples fato de você ter se formado numa faculdade, você ter conseguido conquistar um local em outro local. Mas, queridos, nada disso nos define. Nada disso nos define. Muito cuidado. Cuidado, porque quando as pessoas começam a se comparar, elas tentam rebaixar umas às outras, para tentar de alguma forma se tornar-se superior, achar que é melhor. O nosso padrão, a nossa régua, não é as pessoas que estão à nossa volta. Porque se você olhar para o seu vizinho, para a sua vizinha, talvez você possa dizer, eu sou melhor do que esse bebum, eu sou melhor do que esse adúltero, eu sou melhor do que esse drogado, eu sou melhor do que fulano e ciclano. Mas a nossa régua, o Senhor quando vai nos julgar, quando Ele vai nos medir, Ele não vai nos medir pela comparação de um com os outros. Quando Ele vai nos medir, Ele já deixou a sua régua, Ele deixou um varão perfeito para, por meio dele, reconhecermos quem nós somos e quem nós devemos ser. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo, Jesus. Ele é o varão perfeito. Não é esse craque de futebol, não é essa pessoa dessa música, que toca essa música nas rádios, não é esse artista famoso. O nosso alvo, a quem nós devemos seguir, a quem nós devemos nos espelhar, é a Ele, aquele que nasceu em Nazaré há cerca de 2000 anos, aquele que andou de jumentinho, aquele que não tinha onde reclinar a cabeça, é Ele o nosso modelo, é Ele o nosso exemplo, é Ele o nosso Senhor. Quando você se compara, quando você fica se comparando, porque o casamento, porque a pessoa se casou e fez isso e fez aquilo. Quando você começa a se comparar, porque uma pessoa tem aquilo e você não tem. Queridos, a nossa medida não deve ser a outra pessoa, a nossa medida deve olhar para Cristo. E quando nós olhamos para Deus, todos nós somos pecadores, todos nós não merecemos nada do Senhor, todos nós somos alvos da graça e da misericórdia do Senhor. Ninguém pode se mostrar diante de Deus e dizer que eu sou bom o suficiente para Deus. A religião faz isso conosco. Jesus mesmo certa vez apontou para isso, lá em Lucas capítulo 18, verso número 11,
um certo fariseu batendo no peito e dizendo, ele se colocou de pé, orava de si para si mesmo, desta forma, olha só, de si para si mesmo. Quando nós ficamos nos comparando, tentando achar algo em nós que possamos dizer, não, eu sou bom, ou eu não sou tão bom assim. Ei, a sua medida não é seu vizinho, não é a sua vizinha, não. Ele batia no peito e dizia, ó Deus, te dou graças porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Muito cuidado, porque a religião faz isso. A religião faz isso. Lembre-se que somos todos mortais e pecadores. E o que nos diferencia não são os nossos títulos, não é o dinheiro, não é a fama, não é a etnia, não é a classe social, porque todos somos feitos da mesma natureza. Nosso corpo voltará ao pó e o nosso espírito voltará a Deus. E neste momento saberemos a nossa diferença. E Ele não é mérito pessoal, não é um mérito pessoal, senão a graça do Senhor, que por meio da fé alguns creram e outros rejeitaram. Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim, vamos juntos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É graça. É um favor que você não merece. Ei, preste atenção, não é porque você conquistou o que você tem, o que você é hoje. Ei, isso é graça. Isso é graça. Eu estava com meus filhos esses dias, ali na região da Mar Paulista, e tinha um rapaz que tinha usado aquela droga cá, e ele estava meio zumbi, e os meninos começaram a dar risada daquele rapaz. Aí eu disse para eles, parem, este é uma criatura, um homem, na qual o Senhor o criou. E se você sabe o que separa o seu pai de estar aqui e não estar ali, é a graça de Deus. É só a graça de Deus. Não é porque eu sou melhor e consegui me libertar das drogas, não é porque eu sou melhor e consigo viver longe das drogas, não é porque eu sou melhor, porque um dia a graça do Senhor me alcançou. E quando você perde isso, meu querido, você começa a se colocar acima das outras pessoas. Esse é o princípio da queda, porque o orgulho precede a queda. Ei, diante de Deus somos todos pecadores. E a única coisa que nos separa de uns dos outros é que uns, pela fé, alcançaram esta graça maravilhosa na sua vida e têm vivido essa transformação e a cada dia vivendo uma vida abundante em Cristo Jesus, e tudo que somos e tudo de bom que tem acontecido, aqueles que estão em Cristo sabem e reconhecem que isto vem da boa mão do nosso Deus. Não é obra nossa, é graça. Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, mas pela graça de Deus, vamos juntos? Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Que a graça do Senhor te alcance nesta noite. E você sai daqui muito melhor do que você entrou. Não porque você é inteligente, não porque você é forte, não porque você é bonitinho ou bonitinha. Porque Deus é amor e Deus te ama. Você é alvo desta graça. O segundo princípio desse lavar os pés, talvez esteja relacionado com a santidade e a disciplina na igreja. Quando nós olhamos aqui em João capítulo 13, verso 10, Jesus diz assim: quem já se banhou não necessita lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Então parece-nos
que Jesus estava demonstrando, por meio desse lava-pés, a necessidade da santificação, a necessidade que cada crente tem de estar sempre procurando se limpar, de se arrepender dos seus pecados, de procurar a cada dia limpar-se, de transformar-se, de renovar-se, de despir-se da velha natureza, despir da sujeira e permitir que o novo, renovo a cada dia aconteça nas nossas vidas. De forma individual, precisamos reconhecer que todos os dias devemos nos arrepender, ir à cruz e receber do Senhor o perdão e força para continuarmos. Ei, muito cuidado quando você achar que você está pronto para enfrentar o diabo, pronto para enfrentar o mundo, pronto para superar os desejos da sua carne. Muito cuidado quando você achar que você está forte, porque a força do crente não é dele mesmo, a força do cristão vem do alto, vem de Jesus, por meio do Espírito Santo. É por ele que você vai vencer este pecado, é por meio dele que você vai vencer esse vício, é por meio dele que você vai vencer a Satanás, é por meio dele que você vai vencer o mundo, é por meio dele que muralhas vão ser derrubadas, é por meio dele que gigantes vão cair. É ele. É o leão da tribo de Judá. Coloque-se diante dele. Lembre-se que a cada dia você precisa ir à cruz, que todos os dias você precisa ir buscar essa força do alto, que todo dia você precisa se relacionar com ele, que todos os dias você precisa se banhar, você precisa se limpar, você precisa permitir que esta água limpadora, esta ação regeneradora do nosso Senhor, ela tenha poder nas nossas vidas. E de forma, como igreja, devemos lavar os pés uns dos outros. Porque uma pessoa com o pé sujo contamina a igreja toda. Porque uma pessoa com o pé sujo contamina a casa toda. E isso tem 3 implicações. Primeira, você como membro da igreja, entenda isso. Primeira implicação, precisamos ter a disposição de receber ajuda para lavar os pés. Pedro teve uma resistência. Olha só o que diz o verso 8. Nunca me lavará os pés. Nunca me lavará os pés. Pedro está dizendo para Jesus. Ele sabia que aquela era uma posição de um escravo, de uma pessoa mais humilde. E não era uma posição para Jesus, aquele que era mais honrado, estar realizando. Mas Jesus traz uma grande lição para nós aqui. Que Ele, por meio dEle, é através dEle que nós nos limpamos. Precisamos estar dispostos a nos colocar nesta posição e permitir que Ele nos limpe. Não só isso, como igreja. Precisamos permitir que os nossos irmãos hoje, enviados em nome dEle, por meio dEle, continue a nos limpar, continue a nos disciplinar, continue a nos ensinar, continue a agir nas nossas vidas. Tem pessoas que são tão arrogantes, que chegam e dizem, não, eu vou compartilhar meu problema. Tem até uma canção que é do capeta, que passa na rádio evangélica, que é do capeta essa canção, que diz assim, pare de contar os seus problemas, para quem não vai resolver os seus problemas, levantando apenas o individualismo, isolando cada vez mais a pessoa, o ser humano. Que canção diabólica é essa? A pessoa que escreveu provavelmente nem crente é, não sei, porque se lesse a Bíblia, saberia que Tiago, capítulo de número 5, verso 16, diz assim, confessai, vamos juntos? Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados e orai muito. Aí o orgulhoso, vaidoso, bate no peito e diz que não vou falar para ninguém. E está aí passando, tomando remédio controlado. Está aí, não está se aguentando, não consegue dormir. Por quê? Porque está sobrecarregado. Nós estávamos tendo uma aula na faculdade uma vez, e aí tem uma frase
de um método que Freud inventou, dizendo que a cura por meio da fala. Eu disse na sala, isso é antigo, gente. Não foi Freud que inventou coisa nenhuma. Abri a Bíblia e mostrei aqui, ó. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Não foi Freud que inventou isso, não. É bíblico. Palavra de Deus, precisamos ter pessoas que vão nos ajudar a limpar os nossos pés. Pessoas que vão nos ouvir. Mas o orgulhoso, o soberbo bate no peito. Quem é esse pastor para me escutar? Ele tem um pecado igual eu. Ele é um ser humano igual eu. Sim. Deve ser por isso que Jesus deixou bem claro nesse texto, no verso de número 20. Olha que Jesus escreveu em João capítulo 13, verso 20. Em verdade vos digo, vamos juntos? Quem recebe aquele a mim e quem? Jesus não está fisicamente aqui, mas por meio da igreja Ele tem levantado pessoas, homens e mulheres, para continuar lavando os nossos pés, para nos ajudar a remover essa sujeira. Então pare de ser orgulhoso e vaidoso, procure alguém que você confie e abra o seu coração, joga isso para fora, tira isso da sua garganta, do seu peito que está apertado e que você não consegue respirar, não consegue dormir. Que em nome de Jesus que haja cura. Nós cremos que Jesus nos perdoa dos nossos pecados quando nós confessamos a Ele, mas a cura acontece quando nós colocamos para fora e confessamos os nossos pecados. Quando nós confessamos, quando nós encontramos um lugar que nós podemos falar, encontrar este lugar, é só na igreja. Procure pessoas que você possa conversar. Seja humilde, seja disposta a conversar com essa pessoa sinceramente. Sinceramente, procure alguém que você possa conversar. Segundo, esteja disposto a ajudar aqueles que estão com os pés sujos. Sim, primeiro, a pessoa precisa estar disposta a receber ajuda. Segundo, como igreja, precisamos estar dispostos a ajudar. Não jogue a poeira debaixo do tapete. Chegará uma hora que ficará muito difícil para ficar nesse local. Igrejas que não disciplinam, igrejas que não ensinam, igrejas que não confrontam o pecador, vai chegar um momento muito difícil para estar ali vivendo em comunhão. Gálatas capítulo 6, verso 1, Paulo escreve dizendo assim: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais, devem ajudar esta pessoa a se corrigir. Ei, para quem que ele está escrevendo isso? Para os pastores? Para quem que ele está escrevendo isso? Para a igreja. E quem é a igreja aqui? Vamos juntos? Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais, devem ajudar esta pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Você sabe que esse irmão está no pecado, esse irmão está com sujeira, ajude. Não fique pisando, você não está aqui para julgar ninguém. Não fique fofocando, falando mal da vida desse irmão, dessa irmã, mas ajude. Ajude. Vai confrontar, converse com ele, diga: meu irmão, minha irmã, eu te amo em Cristo Jesus, e você está passando por isso e por isso. Fale comigo. Seja humilde. Seja pronto para ajudar aqueles que estão passando por dificuldade. Hoje ninguém quer se dispor. Todo mundo está vendo que o sujeito está indo para o inferno. Todo mundo está vendo que o sujeito vai caminhar ali para sua própria destruição. Mas nós, como igreja, primeira igreja batista em Cidade Júlia, não podemos ver o irmão sofrer e indo para o buraco e não ajudá-lo. Posso ouvir um amém? Terceiro, reconhecer que não vamos conseguir ajudar a todos.
É verdade. No verso 18, o Senhor diz: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, e antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Não vamos conseguir ajudar a todos, é verdade. Nem todos vão ouvir, nem todos vão estar dispostos a receber a cura do Senhor sobre a sua vida. Mas nós não podemos ficar calados. Temos que, conforme diz Paulo em 1 Tessalonicenses 5,14, exortemo-nos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Essa é a dinâmica da igreja. Tem pessoas insubmissas? Claro que tem. A palavra insubmisso aqui é ataknos, no grego, que significa desordeiro, que estão fora do posto ou das fileiras, geralmente com respeito aos soldados. É uma pessoa irregular, que se desvia das ordens ou regras prescritas, usada na sociedade grega para aqueles que não se apresentam para o trabalho, aqueles preguiçosos, aqueles que estão fora do seu local de trabalho, insubmisso. E nós, como igreja, precisamos admoestar. Isso significa que precisamos muitas vezes nos abaixar, pegar a bacia e pegar a toalha e ir limpar os pés desse irmão, dessa irmã, para que ele ou ela possam continuar a jornada. Não deixemos ninguém para trás. Concluindo, como podemos seguir o exemplo de Jesus hoje? Precisamos de uma bacia, de um pano aqui em todos os cultos? Acredito que não. Acredito que esses princípios são mais importantes do que o ato em si. Que a cada dia, quando você pisar os pés aqui dentro, você pegue a bacia, pegue o pano e se despa de quem você se acha lá fora. Se você se acha superior, o seu cargo, a sua função. Aqui não importa se você é médico, se você é advogado, se você é gerente de uma grande empresa, ou se você é um embalador, ou um auxiliar, ou você está trabalhando como na limpeza. Aqui, todos nós, diante de Cristo Jesus, todos nós carecemos da mesma graça, da graça do Senhor Jesus. Como podemos seguir o exemplo de Jesus hoje? Faça atos de serviço, dentro e fora da igreja. Ajudar os necessitados, servir nas tarefas mais simples, apoiar uns aos outros em oração e encorajamento. Desenvolver um coração humilde, buscar oportunidades para servir, não para ser servido, mas como demonstração de amor a Cristo e aos irmãos. Lembre-se, o Senhor não é maior, ou melhor, o servo não é maior que o seu Senhor. Verso 16. Este é um lembrete para todos os cristãos de que Jesus fez isso. Nós também devemos estar dispostos a fazê-lo. Por quê? Verso 17. A bênção no serviço. Quando obedecemos e servimos, somos abençoados. Eu nunca vi alguém vir à igreja e servir em algum ministério e voltar para sua casa mais triste do que chegou. Eu nunca vi pessoal que vai ao sábado às 4